É com muita alegria e profundo respeito ao tema que nos reunimos hoje para refletir sobre algo que nos acompanha, muitas vezes sem que percebamos desde a infância. A oração do Senhor, a oração dominical, o Pai Nosso. Convido vocês a se imaginarem naquela noite inesquecível em que os discípulos de Jesus conversavam sobre a prece, sobre a oração. E um deles pediu: Mestre, ensina-nos a orar. E foi exatamente a partir desta pergunta, deste pedido, que Jesus nos legou o Pai Nosso, registrado nos evangelhos de Lucas e Mateus. Uma oração que ultrapassa os séculos, atravessa culturas e toca o coração daqueles que meditam sobre ela. Mas vocês já pararam para pensar no significado de oração dominical? Não se refere a domingo, como podemos supor. Dominical vem do latim dominus, que significa Senhor. Portanto, é a oração do Senhor, a oração que Jesus mesmo nos ensinou, como uma síntese de todo o programa de esforço e de edificação moral e espiritual que deveremos seguir. Mas quantas vezes já não repetimos essa oração sem refletir sobre suas palavras, sem mergulhar sobre a sua essência? Muitas vezes recitamos como um hábito, um automatismo, e esquecendo que cada palavra foi cuidadosamente escolhida pelo Mestre. Jesus, Espírito de verdade, sintetizou bilhões de anos de experiência e sabedoria em frases simples, mas carregadas de profundidade e significado. E é exatamente por isso que o Pai Nosso permanece atual, desafiando-nos a compreender camadas mais profundas de instrução espiritual à medida que evoluímos. O Pai Nosso é, portanto, uma oração que cresce conosco. Para nos auxiliar nesse mergulho, podemos recorrer a obras como Pai Nosso, de Meimei, que é um livro que comenta cada frase da oração de forma clara e sensível, trazendo histórias simples e sensíveis de uma forma acessível. É um livro para jovens e crianças que nós recomendamos, mas não se enganem, porque ele traz uma riqueza de ensinamentos que toca profundamente a nós adultos também. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 77, vai nos dizer o seguinte: a grandeza da prece dominical nunca será completamente compreendida por nós. Sempre haverá algo a aprender, algo a sentir mais profundamente, à medida que o nosso coração se expande e à medida que a nossa consciência se ilumina. Cada palavra do Pai Nosso, portanto, é uma síntese de sabedoria infinita. Allan Kardec, ao estudar esta oração já no início do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, destacou que ele resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É uma pequena grandeza essa prece, aparentemente simples, mas infinita em alcance. Cada expressão, cada nuance carrega ensinamentos que se revelam à medida que o nosso espírito amadurece. Vamos então começar a nossa reflexão e vamos fazer frase a frase. Pai Nosso que está no céu. Essa simples frase concentra em si toda a profundidade do ensinamento de Jesus. Pai Nosso
revela a paternidade divina e a nossa filiação para com Deus. O próprio mestre poderia ter escolhido termos grandiosos, teológicos, filosóficos para descrever Deus. Mas ele optou por uma palavra que transmite proximidade, afeto, intimidade. Em aramaico, ele usou Abba, algo para nós como paizinho, papai. É o amor do Pai que nos acolhe, nos ampara, nos conduz. Ao dizer nosso, a oração nos lembra que não somos seres isolados, mas membros de uma grande família, a humanidade. Estamos unidos em fraternidade, responsabilidade e compromisso uns com os outros. E que estais nos céus? Primeiro, para que fique claro, não é um lugar geográfico. Então não adianta olhar para cima quando fizer essa prece. Nos mostra que existem diferentes níveis de percepção espiritual, diferentes planos de evolução. Deus não é apenas uma inteligência que está distante. Ele é amor, luz e alimento para todos os espíritos, em todos os horizontes de entendimento, e se encontra em todos os lugares onde os seus filhos estão, encarnados e desencarnados. À medida que evoluímos, nossa visão de Deus então se amplia, nossa compreensão da lei divina se expande, e se expandindo, mais perto vamos ficando de Deus. Mas, a cada passo desses, novas responsabilidades surgem. É um ciclo de crescimento, aprendizado e progresso contínuo. Santificado seja o teu nome. Esse pedido, aparentemente simples, é, na verdade, um convite profundo para compreendermos a natureza de Deus e para refletirmos sobre como manifestamos essa divindade em nossa própria vida. Santificar significa tornar sagrado, dar respeito, valorizar, reconhecer a presença do divino em tudo. Não se trata apenas de falar o nome de Deus com reverência, mas de viver de maneira que nossas ações, nossos pensamentos e nossos sentimentos reflitam a sua essência. Nome, naquela cultura e naquele contexto em que foi proferido, não era apenas uma etiqueta. Ele simbolizava a essência, a natureza do ser. Quando alguém passava por uma transformação profunda, muitas vezes recebia um novo nome, que refletia a sua evolução, seu novo papel, sua nova missão. Vemos isso na mudança de nome de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. Ao dizer santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo a revelar a luz divina em nós, a viver de maneira que os outros percebam essa presença em nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes. É uma convocação à coerência entre o que professamos e o que realmente somos. E em seguida a oração continua: venha a nós o teu reino. Aqui Jesus nos convida a trazer o reino de Deus para dentro do nosso coração. Não como um ideal distante, um sonho vago do mundo perfeito, mas como uma realidade a ser vivida todos os dias, em cada escolha. É fácil, ao repetir essa frase, cairmos na tentação do egoísmo, do eu. Venha a nós, venha a mim, venha para os meus. Mas Jesus não nos ensinou a pensar apenas em nós mesmos. Ele nos convida a algo maior, que o reino de Deus se estabeleça em toda parte,
em todos os corações. E de que forma isso pode acontecer? Deus nos deu uma lei perfeita, a lei divina ou natural, que, se observada, nos trariam a paz, a justiça e o mundo perfeito que tanto sonhamos. Ninguém pode alegar ignorância dela, que não conhece essa lei. Porque, como aprendemos no Livro dos Espíritos, essa lei está gravada na nossa consciência. Para nos auxiliar, Kardec sistematizou essa lei na terceira parte do Livro dos Espíritos, apresentando-as em 10 partes, chamadas de leis morais. Elas são um guia seguro para a nossa conduta, portanto não temos desculpas. Assim, quando dizemos, venha a nós o teu reino, estamos pedindo que, por meio da compreensão e da prática dessas leis divinas, o reino de Deus aconteça já aqui na Terra e, antes de tudo, dentro de nós. E logo após nós vamos proclamar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus nos lembra que nossa missão é harmonizar a nossa vontade com a vontade divina. Não se trata de uma submissão passiva, mas de um alinhamento consciente, de buscar compreender os desígnios superiores e atuar de acordo com eles. O céu, nesse contexto, representa o mundo espiritual, o plano aonde habitamos desencarnados. A Terra, a nossa realidade cotidiana, o nosso campo de prática. Ora, a lei divina é a mesma aqui e lá. E precisamos entender isso para nos livrarmos de medos e superstições sobre o que nos aguarda após a desencarnação. E assim, sabermos que tudo de bom que aqui fizemos valerá a pena e continuará sendo colhido no plano espiritual. Assim como o que fizermos de mal também precisará ser reparado. Assim, essa frase nos convida a transformar nossas ações diárias em expressões da vontade divina. Cada pensamento, cada escolha, cada gesto pode se tornar um veículo da sabedoria divina, irradiando luz e levando a nossa própria evolução. Então chegamos a uma das partes mais conhecidas e tocantes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa frase nos lembra que nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, são supridas pelo cuidado do Criador. Alguns podem pensar, não, materiais, não. Eu levanto todo dia, eu trabalho. Mas precisamos lembrar que sem o nosso planeta e sem o nosso corpo, nós não teríamos nem como levantar de manhã para ir trabalhar. Então sim, é Deus que supre o nosso pão material e espiritual. O pão representa o alimento necessário, mas também a nutrição espiritual, a compreensão, discernimento, amparo, oportunidades de crescimento. Deus nos proveu o que precisamos para cada dia. E essa provisão não se limita aos bens materiais, mas se estende às condições que nos permitem buscar o pão da fome, contribuir para o desenvolvimento do planeta, que é uma das leis, a lei do progresso. Essa frase também significa que evoluir moralmente, aprender constantemente e contribuir para o bem daqueles que não estão conseguindo prover com o seu pão material e sem julgamentos, pois Deus é misericordioso, como nos ensinou Jesus na parábola do filho pródigo. Então quem seremos nós para julgar? Chico Xavier costumava dizer de uma forma bem humorada que em
enquanto nos contentamos com o pão, tudo vai bem. Os nossos problemas começam na manteiga. Depois da manteiga, a geleia. E por aí seguimos. Ou seja, é o excesso de desejos, de expectativas e ambições desmedidas que nos afastam da verdadeira simplicidade da vida e da confiança na providência divina. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia, reconhecemos a nossa dependência e aceitação do que é necessário para o nosso crescimento e o nosso equilíbrio, sem cobiçar excessos ou nos perder em ilusões. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Essa frase não é apenas um pedido a Deus, é um ensinamento direto sobre liberdade interior. Perdoar não é um favor que fazemos a quem nos ofendeu. É um presente que damos a nós mesmos. Quem guarda mágoa, rancor, ressentimento permanece preso, carregando pesos que impedem a sua própria evolução. O perdão, como nos ensina o Espiritismo, é uma chave que abre as portas da libertação. Ele nos permite nos desprender das correntes emocionais que nos prendem ao passado, ao erro alheio ou aquelas circunstâncias que nos magoaram. Quando perdoamos, reconhecemos que cada um de nós é imperfeito, que todos cometemos falhas e que a misericórdia divina nos ampara sempre, mesmo quando erramos. E assim, aprendemos a estender essa misericórdia aos outros, porque quanto mais compreendemos a paciência e o amor de Deus em nossas vidas, menos motivos temos para sermos duros para com os outros. Jesus nos ensinou que o perdão não é opcional. É parte do processo de crescimento, de libertação e de reconciliação com o divino. Quando dizemos assim como nós perdoamos os nossos devedores, reconhecemos que o perdão é um processo ativo, sincero e cotidiano. Não se trata de palavras vazias, mas de atitudes coerentes que se manifestam no nosso comportamento, na nossa fala e nas intenções de não perpetuar o mal, desde as mínimas ações. E a oração conclui com um pedido: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus vai nos lembrar da vigilância necessária para a nossa caminhada. A tentação não vem apenas de fora, mas muitas vezes nasce do nosso próprio coração, em nossos desejos desordenados, nossas paixões mal direcionadas. O maior mal que podemos enfrentar é o que existe dentro de nós, e estará um campo fértil se assim não cuidarmos do orgulho, da inveja, do egoísmo, da vaidade. Reconhecer isso é fundamental para que possamos nos proteger e crescer espiritualmente. Portanto, não se trata de castigo externo, mas de uma oportunidade de autoconhecimento, esse mal que porventura possa chegar. Cada dificuldade, cada provação, cada situação desafiadora é uma chance de identificar o mal que habita em nós e transformá-lo. E é justamente nesse processo que o mal pode se tornar um instrumento de aprendizado, uma moldura no quadro que vai destacar a beleza das nossas conquistas. Há também aqueles males que não temos como evitar. Estes só o tempo trará as respostas, mas a fé, a confiança e o conhecimento da lei divina nos sustentarão até lá.
Ao pedirmos não nos deixe cair, estamos solicitando força, discernimento, clareza. Estamos reconhecendo que a evolução não é automática, mas exige atenção, vigilância e entrega consciente. Quem se propõe e se mantém firme no bem, torna-se invulnerável às influências negativas, mesmo que ainda enfrente dificuldades físicas e materiais. Mas o espírito permanece livre, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa é a grande beleza do Pai Nosso. Cada frase, cada palavra, cada expressão nos oferece uma vida mais harmoniosa, equilibrada e conectada com o divino. Ela nos mostra como viver o Evangelho de maneira prática, transformando pensamentos, sentimentos e ações em manifestações de amor, caridade, humildade e paciência. Não se trata então de repetir palavras, mas de incorporá-las a cada momento da nossa vida, em cada decisão, em cada interação com os outros. O Pai Nosso, portanto, é mais que uma oração. É um guia de conduta, um roteiro para a evolução do espírito. Ele nos ensina a reconhecer Deus como Pai, a confiar na providência divina, a cultivar o perdão, a buscar a vontade superior, a valorizar simplicidade e a aplicar amor em todas as nossas ações. Ele nos lembra da nossa responsabilidade com o próximo, da importância da fraternidade e do compromisso de sermos instrumentos do bem. Ao meditarmos nessa oração, percebemos que Jesus não nos ofereceu apenas palavras, mas um verdadeiro programa de vida. Ele nos mostrou que o caminho para a felicidade, para a paz interior e para a evolução espiritual passa pelo cultivo das virtudes, pelo amor ao próximo, pela compreensão da lei divina e pelo desenvolvimento do coração. Cada frase do Pai Nosso é uma oportunidade de transformação, uma porta para a reflexão e uma chave para a liberdade. Podemos imaginar a oração do Mestre como um perfume que se espalha pelo mundo e pelo tempo, tocando corações, despertando consciências e inspirando ações. Ela nos conecta com o divino e com a humanidade ao mesmo tempo. É um elo entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material, entre o ideal e o cotidiano. Ao vivermos essas palavras, ao incorporarmos suas lições, nossa existência em expressão de fé, amor e serviço estará mais próxima. Que Jesus nos abençoe e nos guie, ajudando-nos a compreender cada vez com mais profundidade a grandiosidade dessa oração. Que possamos aplicá-la em nossa vida diária, tornando-nos instrumentos, reflexos da luz divina, exemplos de caridade, de perdão, de amor. Que possamos viver o Pai Nosso em cada ato, em cada pensamento, em cada gesto, até que a nossa própria existência seja essa prece em movimento. E assim, queridos irmãos, encerramos essa reflexão com gratidão. Com gratidão a Deus por ter nos concedido a dádiva do Mestre, por nos ter deixado o Evangelho e por nos guiar pelo caminho do amor, da sabedoria, da evolução e de muita paciência dele para conosco. Que a oração do Pai Nosso não seja apenas memorizada, mas seja sentida, seja vivida, seja aplicada. Que ela se torne parte da nossa essência mais íntima, que seja nosso norte, nossa luz, nosso guia em todas as circunstâncias. E assim,
Para encerrarmos, convido todos para fazermos juntos, em voz alta ou em silêncio, como preferirem, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja.